difícil pregar sobre a palavra de Deus. Eu, particularmente, acho uma responsabilidade tremenda, né? Mexer com as coisas espirituais e, principalmente, tentar passar mensagens espirituais para as pessoas que estão aqui ouvindo e para as pessoas que vão ouvir. Eu peço que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos auxilie a mim aqui a transmitir a mensagem e a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Eu gosto muito de falar de Jesus Cristo, né? Quem me conhece sabe que geralmente eu gosto de pregar sobre mensagens simples que estão nas Escrituras Sagradas e principalmente as mensagens de Cristo. E Jesus Cristo, ele atraía multidões pela simplicidade das mensagens. Ele não era uma pessoa com linguagem prolixa, rebuscada, de difícil compreensão, mas ele falava verdades eternas, verdades com profundos significados e falava de forma bem simples. A pessoa mais simples e, inclusive, iletrada, pessoa comum, pessoa sem muitos recursos, né, intelectuais, ela poderia entender a profundidade da mensagem de Cristo. E até aquelas pessoas, né, com mais recursos educacionais, com mais formação cultural, elas também conseguiam compreender que, através de palavras simples, era transmitida uma mensagem de profundidade extraordinária. E por esse motivo eu gosto de falar de Jesus Cristo, das coisas que Jesus Cristo falou e que estão registradas nas Escrituras. Hoje nós vamos falar de alicerce, né? Jesus Cristo, ele pegava as coisas do dia a dia, coisas simples, relacionadas com a natureza, com as ações humanas, para ensinar verdades espirituais. E ele usou isso que nós conhecemos hoje nas construções dos imóveis, o alicerce. Ele vai usar, né, essa imagem de uma casa sendo construída para falar uma verdade extraordinária, para falar verdades significativas. E os versos que eu escolhi, né, escolhi alguns versos, e a mensagem ela vai estar baseada principalmente em Lucas, no capítulo 6, versículo 46 até o versículo 49. E é nesses 3 versos aí que vai aparecer a relação que Jesus Cristo faz com o alicerce de uma construção e que relação ele conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem, usando a imagem do alicerce, com o reino espiritual, com as coisas espirituais. E ele, então, ele começa fazendo uma pergunta. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazeis o que eu mando? Ele faz essa pergunta. Porque aquele a quem nós chamamos de Senhor, evidentemente, se é Senhor, nós deveríamos fazer a vontade dele. Se um filho chama o pai de Senhor, evidentemente o filho deveria estar sujeito a seu pai. Se nós chamamos o nosso patrão de Senhor, nós temos responsabilidades em relação a esse Senhor. Então, toda aquela pessoa que, de uma forma, a gente enxerga nela uma posição de autoridade, uma posição de superioridade, nós deveríamos procurar saber em que situação nós deveríamos nos subordinarmos a ela. Nós deveríamos nos colocar sob as ordens dela. E Jesus Cristo, então, sendo ele Senhor, e inúmeras pessoas o reconheciam, inclusive o chamavam de Senhor, ele resolve então fazer essa pergunta, porque nem todos aqueles que o chamavam de Senhor faziam o que ele mandava. Então, lá no versículo 46 de Lucas, capítulo 6, ele fez essa pergunta: por que me chamais de Senhor
e não fazeis o que o mundo. É interessante isso. Uma pessoa que reconhece a outra como Senhor, mas não faz o que ela manda. E aí, ele vai e dá um passo seguinte. E no verso 47, ele faz essa afirmação: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem essa pessoa é semelhante. Então ele vai trabalhar essa ideia. Vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando. Mas aquele que me chama de Senhor e faz o que eu mando, eu vou mostrar a que essa pessoa se parece, a que essa pessoa se assemelha. Eu vou ler numa tradução, né, na Bíblia, na linguagem de hoje, não porque eu acho que ela seja melhor, mas em determinadas circunstâncias, nós deveríamos usar várias traduções para tentar extrair um sentido mais preciso em relação àquilo que está se procurando falar nas Escrituras Sagradas. Então, o versículo 47, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz o seguinte: eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Havia então inúmeras pessoas que ouviam a mensagem de Cristo, o chamavam de Senhor, mas não faziam o que ele mandava. Ele então, né, no versículo 47, vai mostrar a quem se assemelha aquela pessoa que ouve a voz de Jesus Cristo, o reconhece como Senhor e faz o que ele manda. Então tem três coisas interessantes aí. A gente pode ouvir a palavra de Cristo, nós podemos reconhecê-lo como Senhor e podemos fazer o que ele manda. E quando a gente chega nessa situação, não só de ouvir, mas também de reconhecer e fazer o que ele manda, a quem nós nos tornamos semelhantes. E aí ele vai mostrar, usando a imagem da construção de uma casa, usando a imagem de um construtor de casa. Então, no versículo 48, ele diz: aqui se parece a pessoa que ouve, o reconhece como Senhor e faz o que ele manda. Então, nós seríamos semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Isso é extremamente interessante. Então, quando a gente ouve a voz de Cristo, quando nós o reconhecemos como o Senhor, e quando fazemos o que Ele manda, nós nos tornamos semelhantes a esse tipo de construtor. Esse tipo de construtor, ele cava profundamente até encontrar a rocha, e sobre a rocha, então, ele lança os alicerces da sua casa. E aí, qual é a situação dessa casa em relação às intempéries? Porque casa nós construímos para nos proteger, para nos abrigar. Nós nos abrigamos dentro das nossas casas das tempestades, do frio, do calor excessivo e, principalmente, nós abrigamos dentro de nossas casas e, principalmente, naquele momento que nós estamos dormindo, para nos protegermos de criminosos, para nos protegermos de surpresas desagradáveis. Então, nós temos casa, nós colocamos porta nessas casas, nós colocamos janelas nessas casas, dependendo do lugar onde a pessoa vive, ela coloca grade nas portas, na janela, coloca fechadura reforçada. Hoje é comum nós colocarmos lajes nas casas para dificultar a entrada de qualquer pessoa mal intencionada. Então a casa ela tem a função de proteção. Ela nos protege não só dos fenômenos da natureza, mas ela também nos protege de pessoas más intencionadas. Então, a casa bem construída,
ela é elemento importantíssimo de proteção para o ser humano. E a pessoa que ouve a voz de Cristo, o reconhece como Senhor e faz o que ele manda, essa pessoa é semelhante a esse tipo de construtor de casa que tomou todos os cuidados para fazer uma casa que efetivamente consiga oferecer proteção. Então, nós temos essa mensagem extraordinária. Caso nós ouçamos a voz de Cristo, o reconheçamos como Senhor, e se fizermos o que Ele manda, nós estaremos na condição desse eficiente construtor, que construiu uma casa capaz de oferecer toda a proteção necessária para a pessoa viver aqui nesse mundo. E quando a pessoa não consegue ouvir a voz de Cristo e nem reconhecê-lo como Senhor, e muito menos fazer a vontade dele, ele vai ser assemelhado a um outro tipo de construtor, um construtor relapso. E, infelizmente, nos últimos dias aí que nós estamos, vivendo, nós temos tido notícias de inúmeras construções que foram mal planejadas, que não tiveram o adequado fundamento sobre o qual ela foi construída, essas construções ruírem. Então, nós temos aí, que está aparecendo, inclusive eu vi hoje no jornal, aquele prédio lá em Miami que sucumbiu, já foi retirada dos escombros, mais de 67 pessoas que faleceram, e existe a previsão de que quase mais 100 pessoas ainda estejam mortas debaixo dos escombros. Nós vimos lá no Rio de Janeiro também algumas daquelas construções, naquelas áreas invadidas que foram mal construídas e desabaram, e caíram, prédios mal construídos. Então, a pessoa que ouve a voz de Cristo, mas não o reconhece como Senhor, e muito menos faz a vontade dele, essa pessoa vai ser colocada na situação de um péssimo construtor, de um construtor relapso. Aqui onde eu moro, eu moro em um condomínio de casas aqui no interior de São Paulo, e tem uma casa que está caindo. Inclusive, ela está interditada. Fecharam o perímetro onde ela está localizada e a situação está na justiça, porque houve erro ou do engenheiro, ou do pedreiro, e a casa nunca foi habitada, porque depois que ela estava pronta, construída, eu, inclusive, quando vim aqui conhecer o empreendimento, eu entrei dentro dela, né? Mas ela estava íntegra, mas ela estava ainda, aparentemente em boas condições. Mas ela foi afundando, o alicerce dela foi afundando. E hoje ela corre risco de desabar, e ela está interditada, toda cercada de tapume e sendo proibidas as pessoas entrarem dentro dela. Então houve alguma coisa que não deu certo, ou por parte do engenheiro, ou por parte de quem a construiu, e a casa está em vias de desabar, uma casa mal construída. E Jesus Cristo, então, para falar de verdades espirituais, ele usa isso que faz parte da experiência humana. Porque em todos os lugares, em todos os cantos do mundo, são construídas casas, e algumas caem. E quando a casa cai, foi porque ela foi feita fora dos padrões que deveriam ser observados. Então, Jesus Cristo usa essa imagem para falar a que se assemelha ou não a pessoa que ouve, a pessoa que o reconhece ou não como Senhor, e a pessoa que faz ou não o que Jesus Cristo diz. E aí, então, no versículo 48, aliás, 49, Jesus Cristo ele diz o seguinte: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre uma terra sem alicerces.
E aí o que acontece? E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. E então, nós temos essa imagem, né? essa ideia, que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode entender com muita facilidade. Ouvir a voz de Cristo, e conhecê-lo como Senhor, e fazer o que Ele manda, nós nos tornamos bons construtores, porque a nossa casa ela estará erguida de forma a que ofereça toda a proteção, não só contra os fenômenos da natureza, que podem ser catastróficos, mas também contra a maldade humana. Então, o que faz a vontade de Deus, o que ouve a vontade de Deus, o que o reconhece como Senhor, nós temos essa promessa de termos proteção em todos os sentidos. E o que não ouve a vontade de Deus e não faz a vontade de Deus, o que não ouve a voz de Deus, não reconhece como Senhor e não faz a vontade dele, ele é assemelhado a essa pessoa, né? Que não se preocupou com os alicerces, construiu uma casa de qualquer maneira, e quando veio, no caso aí, as forças da natureza e se abate sobre aquela casa, a casa está destruída. Então, o que Jesus Cristo quis ensinar às pessoas que o estavam ouvindo naquele momento, e nós que estamos vendo hoje esse relato, é que nós temos a possibilidade de construirmos a nossa casa ou na rocha ou na areia. Construir a nossa casa na rocha significa ouvir, reconhecer Jesus como nosso Senhor e fazer o que Ele manda. Construir a nossa casa sobre a areia significa ouvir, não o reconhecer e nem fazer o que Ele manda. E aí eu quero chamar os versos seguintes, né? Tem mais 3 versos que nós vamos ler, e a Bíblia era muito clara em apresentar a possibilidade de nós construirmos a nossa casa sobre a rocha. E aí em Isaías 26, versículo 4, diz o seguinte: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E nós temos o convite de construir a nossa casa nessa rocha que é eterna. E se a nossa casa estiver construída sobre essa rocha, nós também ganharemos essa condição da eternidade. E aí tem mais um outro verso. Acho que tem mais 2 versos que eu pedi para os irmãos colocar. Lá em Salmos 94, 22. O Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Temos também ainda essa promessa, né? Nós temos onde construir a nossa residência, nós temos onde construir a nossa casa. E aí nós temos mais um verso, Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então nós temos tudo aquilo que é necessário para a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, para nós sermos semelhantes àquele que edificou a casa de maneira sólida, de maneira correta, e essa casa suportou não só todos os fenômenos da natureza que vieram contra ela, mas também protegeu quem estava lá dentro da maldade humana. Então, esse é o convite que Deus nos faz. Reconhecer a voz de Deus, aceitá-lo como Senhor e fazer a vontade dele. Se nós conseguirmos essas 3 coisas, ouvir a voz de Deus, reconhecê-lo como nosso Senhor e fazer a vontade dele, aí sim nós estaremos na condição
semelhante da pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Cavou, conseguiu encontrar a rocha e aí construiu a seu alicerce, o alicerce da sua casa sobre essa rocha. E essa casa então se tornou o quê? Indestrutível. E é isso que Deus convida cada um de nós, que nós tenhamos ou que nós sejamos uma casa construída sobre a rocha que é Ele, e essa casa então vai ganhar a condição de ser indestrutível. Então, que Deus faça com que essa lição que Cristo trouxe, essa lição entre no nosso coração e que nós possamos ter a confiança, a certeza de buscar a construção da nossa casa ou manter a nossa casa construída sobre essa rocha. Então, que Deus possa nos abençoar. Agradeço, então, aos irmãos que estão aí participando da pregação e aos irmãos que estão nos ajudando. Que Deus possa nos abençoar a todos.